Bom dia, povo abençoado de Deus. Vamos para mais um estudo então, né? Levítico, capítulo 20 ao capítulo 23. Agora ele fala que qualquer homem, né, ou estrangeiro que der o filho para ser sacrificado a Moloque, esse homem será morto. Olha só, impressionante como que Salomão permitiu que suas mulheres fizessem tais sacrifícios em Israel. Vou repetir para você, leia 1 Reis, capítulo 11. Quem fizesse tal coisa, Deus voltaria contra esse homem, contra a sua família, porque deu o seu filho como sacrifício a Moloque, a demônio. Fala quem procurar feiticeiro, necromante, ele também se voltaria contra essa pessoa e ia eliminar essa pessoa do meio do povo. O que Deus está fazendo é uma nação sacerdotal santa, para carregar o nome dele, para carregar a presença dele, para que ele pudesse caminhar no meio deles. E eu quero dizer que esse povo é você que entregou a sua vida para Jesus. Você deve subir os degraus da sua fé, um por um, e não pode olhar para trás, buscando a sua santificação, buscando prosseguir para o alvo, e o nosso alvo, ele é Cristo. Esse é o tabernáculo perfeito, é o modelo perfeito. E durante a nossa peregrinação aqui, nós vamos de glória em glória, de provação em provação, sermos transformados à imagem dele. Por isso, sacrifício a demônios, né? Contaminação com o mundo, né? Hoje, tudo isso tem a ver com a nossa vida cristã, a nossa caminhada, a purificação, a limpeza do nosso velho homem na transformação de um novo homem à imagem de Cristo. Ele diz, portanto, santificai-vos, porque eu, o Senhor vosso Deus, eu sou santo. Santificação é um processo do qual nós passaremos durante a nossa vida. O que deveremos fazer é obedecer à palavra de Deus, é ser cheio do Espírito, é não nos voltarmos às práticas mundanas, às coisas desse mundo, mas passarmos por essa terra, sendo uma bênção nas mãos de Deus e na vida do nosso próximo. Fala, o homem que amaldiçoar o pai e a mãe seria morto. O homem que deitar com a mulher do seu pai descobriu a nudez do seu pai, será morto. E aí vai tio, e vai falando, repetindo, sobre essas práticas perniciosas, né? A prática do incesto, né? Você vai ver 1 Coríntios 5, que na igreja de Corinto o cara se atreveu a deitar com a mulher do seu pai. Ou seja, ele descobriu a nudez do seu pai. Olha o verso 13, se um homem deitar com outro homem, como se fosse mulher, né? Praticou abominação, esse homem seria morto. 2 serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Por isso que a Bíblia fala, fora ficam os efeminados, os sodomitas, os maldizentes, os beberrões, os idólatras. Não adianta querer maquiar a palavra. Deus, ele dá poder para um homossexual virar homem. Ele transforma uma lésbica em mulher de novo. Ele é poderoso para transformar vidas, restaurar sonhos, restaurar famílias. Fala que se um homem deitar com um animal, uma mulher se deitar com um animal, serão mortos. Olha só. Era pena de morte para quem praticasse tais abominações no meio de Israel. Fala se o homem deitar com a mulher do seu tio, com a mulher do seu irmão. Tudo isso levaria à pena de morte. É a coisa abominável aos olhos do Senhor. E tudo isso hoje traz a morte espiritual. Deus sai do meio da pessoa, a vida da pessoa vai virar um inferno. Porque o diabo vai ter legalidade, aquela pessoa morre espiritualmente diante de Deus. Quem pratica essas coisas está morto-vivo diante de Deus, já sofreu a pena da morte. A vantagem é que essa pessoa pode reviver, ela pode nascer de novo. Leia Efésios 2:1, fala o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Nos quais andastes outrora, fazendo a vontade da sua carne e do seu pensamento, e era por natureza filhos da ira. Mas agora, se você nascer de novo, se você entregar a sua vida para Jesus,
você se transforma em filho de Deus. As coisas velhas se passaram. O homossexualismo, o lesbianismo, fica tudo para trás. E ele dá poder para essa pessoa ser nova criatura, nascer de novo diante de Deus, uma nova chance, uma nova caminhada, um novo retorno e o poder para não praticar mais o pecado. Ele fala, guarda tudo isso que eu estou mandando para que eu não vos vomite fora da terra para onde eu estou enviando vocês. E eles vão ser vomitados fora da terra. Eles não vão obedecer. E lá na frente, quando a gente estiver estudando o livro de Reis, né, você vai ver que eles vão ser vomitados para a Babilônia, para a Síria, vão ser espalhados pelo mundo. Porque não obedeceram essas leis, praticaram as coisas inconvenientes. E hoje a igreja também está prestes a ser vomitada, morta, porque não pratica nada do que Deus mandou, não prega o evangelho, não ampara o pobre, viúvo e o necessitado, não cuida do semelhante, mas cada um pensando no seu próprio umbigo, num besterol sem fim, com a palavra rasa que não edifica, que não exorta, que não consola. Devemos voltar à prática da santidade, das primeiras obras, do partir do pão, da comunhão, voltarmos para Deus, voltarmos para Jesus. Pensa nisso hoje. Quem sabe você precisa ajoelhar, retornar ao caminho para o Deus vivo, a prática da santidade. Peça a Ele para te libertar, peça a Ele para tirar tudo aquilo que não presta da sua vida. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, Deus é santo, Deus é justo. De novo ele repete, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu vos separei dos povos para serdes meus. Jesus te comprou pelo precioso sangue dele, você é propriedade dele, agora você é a joia preciosa de Deus. Então seja santo. Esteja no mundo, mas não seja um comum, seja luz no mundo, seja bênção, seja o reflexo do Senhor, né? Que você possa refletir a imagem de Cristo, ser verdadeiramente um cristão. E de novo ele fala, para matar o necromante, o feiticeiro. Ou seja, Deus estava separando um povo santo, as leis eram duras, para que eles pudessem refletir e levar a presença, a imagem, a palavra dele a todas as nações. Um povo que seria sua propriedade peculiar, particular, reino de sacerdote e nação santa. E agora fala para o sacerdote não se contaminar por causa de morto. E fala para o sumo sacerdote que ele não pode tocar em morto, né, a não ser por causa do seu pai, da sua mãe, da sua filha. Fora disso, ele é um homem separado, santo, não podia tocar em morto, deveria casar com mulher virgem, não podia casar com mulher repudiada nem viúva. E Deus vai falando sobre os defeitos do sacerdote, porque eles oferecem o pão do seu Deus. É interessante que o nosso chamado, 1 Pedro 2,9, também é sacerdócio real. E nós oferecemos também o pão de Deus, Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Então cuidado para você não ter os defeitos que estão aí. Aí são defeitos físicos, mas na igreja são defeitos espirituais. Fala sobre o homem que tem a mão quebrada, ou seja, não trabalha na obra. Fala sobre o homem cego, que tem os olhos cegos para o reino de Deus. Não é o cego natural, mas é o cego espiritual, o idólatra, porque a idolatria ela cega. Fala para aquele que tem um pé quebrado, ou seja, ele não permanece no caminho de Deus, no caminho estreito e apertado. Fala para aquele que tem um testículo quebrado, ou seja, esse não reproduz filho espiritual, que tem o rosto deformado, que não reflete a imagem de Cristo. Para o anão, que está há muitos anos na igreja, mas não cresce 1 milímetro, fica no mesmo lugar. O leproso, aquele fofoqueiro, mexeriqueiro, que contamina. Fala, tudo isso é defeito, que a pessoa não pode servir o pão de Deus, que é Jesus Cristo. A notícia boa é que Jesus curou todos esses defeitos no Novo Testamento. E hoje ele pode curar você da língua, pode curar você se você não cresce na igreja, se você não trabalha para ele, se você não permanece no caminho dele, se você não reproduz filho espiritual. Ele é o Senhor que te sara. Lembrando em 1 Pedro 2,9 que você também é sacerdócio e o seu papel é oferecer o pão vivo, Jesus Cristo, a todas as pessoas. E o pior desses defeitos é, logicamente, a lepra. Fala que o leproso é terrível. E hoje a lepra no nosso meio, nós sabemos, é a língua que contamina,
que destrói vidas, destrói famílias, destrói igreja, o mexeriqueiro, o fofoqueiro. Põe freio na sua língua, leia Tiago 3 inteiro. Se você gosta de conversar afiado demais, leia Tiago 3 inteiro, né? E mude a sua vida, peça a Deus para te libertar, para te mudar, para te curar. Ele diz: nenhum sacerdote com defeito poderia oferecer o pão se achegasse diante do Senhor, porque ele tem defeito. Analise esses defeitos e veja espiritualmente se você tem algum deles e mude hoje. Peça a Jesus para te curar. Fala agora leis sobre comer as coisas santas, ou seja, somente para o sacerdote, para a sua família. O estrangeiro não podia comer, né? Se casasse com o estrangeiro também não poderia mais comer das coisas sagradas, consagradas a Deus, que o sacerdote participava dessa comida, né? Ela era dele, mas não era qualquer um que podia comer, o sacerdote e a sua família. Fala também sobre os animais, que não poderia oferecer nenhum animal com defeito, coxo, aleijado, mutilado, né? Que isso não poderia ser oferecido para o Senhor. Você vai ler no livro de Malaquias, capítulo 1, que eles, depois de reconstruir o templo que foi destruído por Nabucodonosor, estavam só oferecendo a Deus animais coxos, mancos, com defeito, que já estava para morrer, eles iam e sacrificavam e ofereciam ao Senhor aquilo que é pior. E na nossa vida, muitas vezes também, nós oferecemos a Deus o que é pior do nosso tempo, pior da nossa vida. Muitas vezes vamos ao culto como se fosse uma obrigação oferecer a Deus, porque o culto não é para você pedir, é para você oferecer. Então, quando você for para o culto, ofereça o que é melhor para Deus, ofereça a você o seu coração, não seja defeituoso, não seja uma oferenda manca, uma oferenda imprestável diante de Deus. Então ele diz: guardareis os meus mandamentos, porque eu sou o Senhor que te santifico, que vos tirei da terra do Egito para serdes meus. E você deve saber que Jesus também é que te santifica e que te tirou desse mundo tenebroso para ser dele. Por isso seja santo, como ele é santo. Agora ele vai falar das leis, das festas fixas que todo o povo de Israel deveria guardar, e 3 dessas festas, né? Você lê Deuteronômio 16 são para a igreja: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então ele vai falar do sábado, vai falar da festa das trombetas, ele vai falar do Pentecostes, ele vai falar da festa da colheita, da festa de tabernáculos, ele vai falar da festa dos pães asmos, da festa do Yom Kippur, do dia da expiação, e ele vai falar as festas fixas do Senhor, né? Que todo o povo de Israel deveria guardar, praticar essas festas. E todas essas festas têm uma simbologia na primeira vinda e na volta de Jesus. Eu não vou entrar em detalhe também agora, o áudio não ficar longo, mas depois explicarei no livro de Deuteronômio sobre essas festas. E a última delas, a festa de tabernáculo. A palavra tabernáculo, mishkan, morada, significa Deus morando no nosso meio. É interessante que na volta de Jesus, a única festa que vai ser celebrada na terra é tabernáculos, que significa Deus tabernaculando, morando no nosso meio. Ele já veio uma vez na terra, morou aqui, se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz para me libertar, para te libertar, mas ele vai voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Leia Zacarias 14:4. Leia Atos capítulo 1, 11 e 12, quando Jesus é levado ao céu, fala que do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Louvado seja o nome do Senhor, aguarde esse dia, anseie por esse dia, ore por esse dia e fala: Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus.